Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A graça de Deus de sermos formados pela Sua palavra. É a palavra de Deus que nos torna homens novos, mulheres novas. É a graça de Deus que nos forma à imagem de Cristo. É por isso que nós queremos nos colocar na presença de Deus para vivermos Sua palavra, para que a Sua palavra esteja em nós. Senhor, eis-nos aqui. Nós somos Teus servos, Senhor, e queremos Te servir de todo o nosso coração, com todo o nosso amor, com todo o nosso ser. Dai-nos, Senhor, Tua bênção, Tua luz, Tua proteção, Tua direção. Dai-nos, Senhor, a graça de viver na Tua palavra. Dai-nos a graça de viver a Tua palavra. É por isso que nós imploramos agora, vinde em nosso auxílio, Senhor. Vinde nos socorrer, vinde nos abençoar, vinde nos direcionar, Senhor, para que a Tua palavra esteja em nós e nós estejamos em Ti. Que a Tua bênção nos conduza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus é luz para o nosso coração, a palavra de Deus é luz e direção para a nossa vida. Nós vamos meditar a palavra de Deus hoje, da carta de São Paulo aos Gálatas. Já estou anotando aqui, eu quero você também anotando aí no seu caderno, Gálatas 4, de 1 a 20. Então essa é a palavra de Deus hoje para a nossa meditação, Gálatas 4, de 1 a 20. E que beleza, porque essa palavra que vem até nós, essa palavra que nos ilumina hoje, nos direciona hoje, palavra de vida, porque a palavra de Deus é vida para nós. Ela começa assim, vamos meditar juntos? Eu quero dizer o seguinte, fala Paulo: enquanto o herdeiro é menor de idade, ele não se diferencia em nada de um escravo, embora já seja dono de todos os bens, né? Paulo está falando isso de acordo com essa lei antiga, a lei que os judeus conhecem. É que ele depende de tutores e curadores até a data marcada pelo pai. Assim nós também, quando éramos menores, estávamos escravizados aos elementos do mundo. Então é uma referência, é uma comparação que Paulo faz com a nossa relação também com a fé. O de menor ele não tem dependência, né? E nós não tem independência. E nós também, quando não conhecemos Jesus, nós somos dependentes do mundo, né? Escravos. Quando eu digo escravo é porque dependemos. O escravo é aquele que depende de algo. Aquilo que você depende, você dele é um escravo. Então, nós dependemos do mundo, somos escravos do mundo. Mas aí, que beleza, nos diz o versículo 4, que quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei e todos recebêssemos a dignidade de filhos de Deus. Então, Gálatas 4 tem aqui para nós alguns elementos. Primeiro princípio, que no tempo previsto, Deus enviou seu filho nascido de mulher. É interessante porque a mulher aqui é aquela que garante a humanidade. Se trata de uma criatura humana. Se trata de uma pessoa humana, porque o Senhor, existe desde toda a eternidade, e na sua divindade ele não é uma criatura, ele é um ser divino como o Pai o é. Mas na condição humana, ele se torna humano, porque ele não tinha humanidade, Jesus era só divindade, só divino, mas a sua condição humana nasce de mulher. Quando eu olho para a Virgem Maria, ela é a mulher. Mulher que refere-se
o Gênesis 3,15, a descendência da mulher. E veja, a promessa é para a descendência da mulher. Refletimos no nosso último estudo da descendência de Abraão, mas a descendência é prometida é a mulher. Mas da descendência de Abraão é que nasce esta mulher. É dessa mulher que vem aquele que é o Senhor, aquele que é o Filho. Essa bendita mulher. Mas ele, o Filho, nasce sujeito à lei. A lei, porque ele era também judeu. E por que ele nasceu sobre a lei também? Para resgatar todos os que eram sujeitos à lei, de modo que todos recebêssemos a filiação ou a dignidade de filhos. Essa é a graça. A graça de sermos filhos de Deus. E o Filho único e o Filho eterno de Deus é quem nos dá essa graça. Por isso é que precisamos nos voltar para Jesus. Porque Jesus nos liberta das amarras da escravidão do mundo para nos dizer, nós não somos mais escravos do mundo, nós não somos mais filhos do mundo, não, o mundo não pode ter mais domínio sobre nós, porque nós fomos libertados nele, em Cristo Jesus. E a prova maior, eu acho a beleza que esse versículo número 6, está aí um outro princípio, né? Versículo 6, e a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abá, Pai. Assim como Jesus falava, meu paizinho, assim como Jesus falava com o Pai, na condição de filho, mas ele é o Filho eterno, ele nos deu agora essa graça também, porque ninguém se aproximava de Deus, Deus parecia distante, não, Deus se tornou tão perto, tão próximo, tão um de nós, que o seu Filho nasceu como nós, sujeito à lei humana, para nos libertar, para dizer que nós somos filhos e podemos clamar, Abá, Pai, no Espírito. O Espírito que estava em Jesus, ele deu a nós. O Espírito que estava em Jesus está também no coração de cada um de nós. Outrora, quando não conheceis a Deus, servistes a seres que na realidade não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, como podeis voltar a elementos fracos e pobres e de novo servir a eles? Porque, desculpa, eles serviram a seres humanos, a pessoas humanas, a seres mortais. Seres que não tinham nada de deuses. Porque, na verdade, Deus é um só. Deus é único. Então, Paulo chama de elementos fracos, né? Que pobre nós éramos. Pobres somos nós quando estamos nos rastejando em cima de criaturas humanas, nos humilhando para servir esse mundo. Que pobreza da nossa parte. Observais dias, meses, estações, anos, esse eu que me tenha afadigado inutilmente por vós. Irmãos, eu vos suplico, sede como eu, pois eu também me tornei como vós. Vós não me ofendestes em coisa alguma. Bem sabeis que foi uma debilidade física que me deu a ocasião de vos anunciar o Evangelho pela primeira vez. E não me desprezastes nem rejeitastes em razão dessa minha doença. Paulo chegou com uma doença física ali para anunciar o Evangelho, né? E nem por isso foi desprezado, não. Foi uma provação. Ao contrário, me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. É importante essa mística aqui. O enviado de Deus ele não é um anjo, e nem é o próprio Jesus, mas ele age na pessoa de Jesus, ele vem como Jesus a nós, ele vem como anjo de Deus enviado a nós. Que beleza! Como nós precisamos ser Jesus para os outros, como nós precisamos ser anjos, nós precisamos ser presença de Deus para o outro. É isso que Paulo está afirmando. Você também pode pegar essa mensagem do versículo 14. Onde estão, meus irmãos, vossas manifestações de alegria? Posso testemunhar que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Será que me tornei vosso inimigo por vos ter dito a verdade? O zelo que alguns demonstram por vós não é bem intencionado.
O que estão querendo é apartar-vos, para que mostreis zelos por eles. Ou seja, eles receberam Paulo bem daquela primeira vez, agora Paulo voltou, eles foram enfeitiçados, né, por outros pregadores, perderam até aquele amor filial, aquele amor que eles tinham de veneração, de consideração por Paulo, porque estão seduzidos, enfeitiçados. Estar envolvido no zelo é bom, para o bem e sempre, e não só quando estou convosco. Meus filhos, por vós sinto de novo as dores do parto, até Cristo ser formado em vós. Gostaria de estar presente entre vós agora, para poder acertar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Paulo está sabendo de toda a confusão que a comunidade está vivendo, toda a enganação, toda a ilusão, né? É por isso que ele escreve essa carta com uma certa veemência. Primeiro, fazendo uma bela reflexão, mostrando qual é a verdadeira direção. Acontece, a gente vê muitas vezes, ontem e hoje também, muitos começarem bem no espírito, mas facilmente deixarem se seduzir, se iludir, se enganar e se afastar. E é por isso que Paulo está querendo retomar com os Gálatas, para que eles não vivam na insensatez, mas voltem à liberdade de serem filhos de Deus em Cristo Jesus. O fundamental é esse, não se afastar da fé em Cristo Jesus. Deixa eu trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. É muito interessante diante de nós esse capítulo que hoje estudamos da Carta de São Paulo aos Gálatas, por causa daquele versículo 12, né? Sede como eu, né? Sede meus imitadores, né? Como eu também sou como vós. Uma coisa muito interessante do jeito típico de São Paulo de falar, de dizer assim, olha, assim como eu busquei me adequar à realidade de vocês, busquem vocês também a copiar a minha. Claro que a gente não está falando de transplante de personalidade nem nada disso. O que está em jogo aqui é que Paulo está dizendo, assim como eu fui afável com vocês, assim como vocês perceberam a minha busca, imitai-me também nisso. Isso é importantíssimo, sabe? Especialmente no nosso tempo, às vezes nós encontramos muitas pessoas que ficam caricaturando muito outras, buscando pensar igual, fazer do mesmo jeito, copiar, né? Eu acho até interessante quando a gente está no meio de vários jovens, né? Todo mundo querendo ser diferente, todo mundo igualzinho, né? Vestido do mesmo jeito, falando a mesma coisa, comendo a mesma coisa, mas tudo do mesmo jeito, né? Todo mundo querendo ser diferente, mas todo mundo do mesmo jeitinho. E São Paulo aqui está lembrando uma coisa interessante, que claro, esse contexto é só para dizer que essa ideia do ser diferente, às vezes é só uma ideia mesmo, né? Na hora do vamos ver, a gente quer ser diferente, mas ser diferente igual àquilo que a gente realmente acha que funciona, acha que dá certo. E é o que Paulo está dizendo para eles aqui, olha, me copiem, não naquilo que eu faço, mas naquilo que eu busco. Me copiem, me imitem, não porque eu consegui, mas porque eu tento. Ou seja, tentem. Busquem, vão atrás, corram atrás, imitem-me no esforço, porque na realização nem sempre vai ser possível. Isso é muito importante e muito interessante, sabe? Quando nós aprendemos a admirar pessoas, e Paulo está falando aqui de admiração, é bom que a gente admire muito mais as decisões, os passos e o esforço do que especificamente a pessoa. Porque quem contempla um projeto pronto demais não consegue construir o seu próprio, não consegue construir a própria vida. É importante ter boas intenções, boas coisas ali, boas direções, mas é importante saber também quanto custa cada processo. Os Gálatas aqui sabiam muito bem quanto custava para Paulo estar ali, e é por isso que Paulo pode dizer desse jeito: me imitem, podem me copiar, não em quem eu sou, mas naquilo que eu busco, naquilo que eu quero, naquilo que eu tento. Busquem fazer isso, porque essa, com toda certeza, é a vontade de Deus. O empenho e, ao mesmo tempo, a solidariedade com os outros que também tentam. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a graça de sermos teus filhos. Obrigado porque em Cristo Jesus fomos resgatados. Em Cristo Jesus recebemos o espírito da adoção filial. E em Cristo Jesus nós recebemos o Espírito que está em nós para clamarmos Abá, meu Pai, para clamarmos meu Pai, meu Paizinho, meu Deus, meu Senhor. Eu quero ser teu filho, eu quero viver como teu filho, não quero viver a escravidão, não quero voltar à escravidão do pecado, não.
Não quero voltar à sedução desse mundo, não. Mas que meus olhos estejam fixos em Ti, Jesus. Meus olhos estejam voltados para a Tua palavra, porque só Tu tens palavras que me salvam. Só Tu tens palavras que me resgatam. E é por isso que meu coração se volta todo para Ti. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz de Deus no seu coração. Muita paz de Deus se libertando o nosso coração. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.